Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo jóia? Bom, Boa hoje noite, está professor. Tudo chovendo, tranquilo? tranquilo, hoje está chovendo aqui, não sei se a minha conexão vai ficar estável, mas vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho na unidade 3. Na verdade, a gente vai falar sobre a unidade 3, tá? Sessões 3.1 e 3.2. E na semana que vem, a gente vai falar sobre a sessão 3.3 e iniciar a unidade 4. Tá? Então, tem bastante coisa ainda para a gente ver, mas os assuntos são mais teóricos em termos gerais e de aplicação direta de equações. Tá? Então, nas aulas anteriores, a gente viu um pouco a respeito, né, de elaboração de diagramas de esforços solicitantes, depois entramos na parte de flexão, e nessa aula a gente vai falar a respeito de flambagem, tá? Flambagem em barras. Vai compreender um pouquinho dos conceitos do que é uma carga crítica, tá? A gente representa por essa simbologia, esbeltez da barra, tá? E a gente vai entender um pouquinho sobre os métodos de análise de estruturas por flambagem. Aí vocês me perguntam, né, o que seria, né, a flambagem? Antes de entrar no conceito e definição de flambagem, a gente precisa lembrar o seguinte, né? Quando a gente vai projetar uma estrutura, né, a gente tem que levar em consideração a sua resistência, ou seja, que é a sua capacidade de suportar carregamentos, né? A gente viu os tipos de carregamentos, sobre momento fletor, esforço cortante, tensões compressivas e trativas devido ao esforço de flexão, né? A gente tem que considerar a rigidez, lembrando que a rigidez é uma propriedade, né, do material que remete à sua capacidade de suportar um carregamento sem uma deformação excessiva, né, comparando aí materiais. Nós temos, por exemplo, os metais e os polímeros, como as borrachas, né? A rigidez dos metais são maiores. As rigidez dos metais, né, são maiores, pois para uma mesma força aplicada, a sua deformação resultante é menor, né? Então ele sofre um carregamento sem ter uma deformação resultante. E também, né, a estabilidade da estrutura. A gente falou nas aulas anteriores a respeito desses itens. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a estabilidade. Então, para falar de estabilidade, a gente precisa entender o conceito de flambagem. Basicamente, nessa imagem aqui, a gente já tem uma ilustração do que seria a flambagem, tá? Nada mais é que essa deflexão lateral que, por exemplo, as colunas, que são elementos esbeltos, tá? Esbeltos quer dizer que a sua dimensão em relação ao seu comprimento, tá? Por exemplo, a largura em relação à sua altura, é pequena, né? Pode ser algo considerado assim, um elemento fino em termos gerais, comprido e de dimensão lateral pequena. Então, as colunas. E a deflexão lateral, vamos traçar uma reta aqui imaginária, a deflexão seria essa deformação aqui, ó, que essa estrutura sofreu em relação à sua posição original. É como se fosse uma flexão quando a estrutura está sujeita, né, a uma carga de compressão. Então, aqui nós temos, né, a laje e a estrutura ela sofre uma flexão lateral, né, que nós denominamos deflexão. Tá? Então, aqui o termo aqui é deflexão. Então, é importante entender os conceitos de flambagem, tá? Para projetos de colunas ou estruturas esbeltas, tá? Esbeltas. A gente vai falar um pouquinho melhor a respeito disso mais adiante nessa aula. Então, uma definição teórica, né, diz o seguinte, que a flambagem é essa deflexão lateral que elementos compridos, né, e esbeltos, geralmente colunas sofrem ao ser submetido a uma carga axial. Tá? A carga axial é aquela que é aplicada na direção do eixo da estrutura. Tá? Então, imagina que nós temos uma estrutura,
né? Ela pode estar na posição horizontal e nós aplicamos uma carga axial. Vai chegar um determinado valor de carga axial que essa estrutura ela vai criar uma barriga, né? Essa barriga, ou seja, essa deformação lateral, a gente chama de deflexão, e nós precisamos calcular qual que é o valor crítico, ou seja, qual que é o valor dessa carga aqui, mínima, ou seja, para que a gente chegue a esse comportamento, que é o que nós queremos evitar nos projetos de coluna e estruturas. Tá? Então, aqui nós temos a flambagem de uma coluna mostrando, né, de forma ilustrativa. A gente vai adotar este tipo de diagrama, tá, de representação, para tratar desse tipo de fenômeno. Tá? Então, geralmente, quando está sob uma determinada compressão, né, uma força compressiva, e a estrutura é esbelta o suficiente, né, ela vai se deformar lateralmente e pode chegar à falha, né, por flambagem, como essa estrutura aqui de concreto. Tá? Então, a gente precisa considerar esse tipo de situação. Qual que é o conceito, né, de estabilidade elástica? Então, para a gente entender quando que a estrutura vai flambar, né, vai perder a sua estabilidade, então, quando ela acontece esse fenômeno, a gente diz que ela saiu da sua situação de estabilidade. Então, o que seria a estabilidade? Falando agora do caso da estabilidade elástica. Então, para entender um pouquinho a respeito disso, né, então, a estabilidade, né, ela pode ser qualificada como a propriedade do sistema ou da estrutura, né, de manter o seu estado inicial de equilíbrio nas condições de aplicação de ações. Se um sistema não tem essa propriedade, ele é qualificado de instável. Bom, parece complexo, né? Mas uma forma simplificada de entender o que está numa situação de estabilidade, estável, ou uma questão de equilíbrio, instável ou neutro, a gente tem essa representação aqui. Tá? Aqui em A, né, se nós imaginarmos aqui uma bola, né, que está sobre uma determinada superfície, essa superfície ela é lisa, não tem nenhuma rugosidade. Tá? Então, se a gente perturbar essa bola, tá? Aplicar uma força aqui, né, fazer com que ela se desloque para cá, sempre ela vai tender a essa posição aqui, tá, de equilíbrio. Tá? Sempre vai tender a voltar ao seu estado inicial, uma vez que você cessa a aplicação dessa carga. Então, aqui nós temos uma situação que é dito de equilíbrio estável. Tá? Estável. Então, imagine uma viga. Né? Se você aplicar uma força, elasticamente, né, ela volta à sua posição estável. E imagine essa outra situação aqui, né? Nós aplicarmos uma perturbação nesse elemento, né? Nesse sistema, ele vai se movimentar, né? Ele vai sofrer uma perturbação e vai depois permanecer naquela posição onde ele foi deixado, tá? É neutro. Então, se fletiu, vai permanecer naquela posição ali, tá? E nesse caso, a gente diz que é a situação neutra. A gente vai ver cada um desses casos remetendo-se a uma questão de uma estrutura, tá? Equilíbrio neutro. Ele vai manter como foi deixado. Então, é uma bola rolando sobre a superfície aqui, perturbou, ela vai movimentar até um determinado ponto, parou ali naquela situação. E aqui nós temos um caso, né, de equilíbrio instável. O equilíbrio instável, se você perturbar esse sistema aqui, tá? Ele não vai voltar ao seu estado inicial. Então, a bolinha vai rolar para cá ou para cá e vai, né? Não vai mais ter a condição de voltar ao seu estado inicial. Então, a estrutura, né, sujeita a um carregamento axial, por exemplo, como eu já comentei, né, uma carga aqui, dependendo do valor dessa carga, a estrutura ela pode ficar numa situação estável, de equilíbrio, tá? Sempre retornando à sua posição aqui. Pode ter uma situação de equilíbrio neutro, tá? Perturbou, permaneceu naquela situação de perturbação, ou instável, tá? A estrutura nunca mais volta à sua situação de equilíbrio. Bom, vamos compreender um pouquinho melhor nisso, né? Considerando uma situação idealizada. Tá?
Então, imagine que nós temos uma coluna, tá? Uma coluna, ela está aqui apoiada nessa extremidade A e apoiada nessa extremidade B, tá? É uma situação teórica, porque o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos considerando uma estrutura perfeitamente reta, tá? O material dessa coluna aqui, ele se comporta pela lei de Hooke, tá? Ou seja, se a gente fizer o diagrama tensão-deformação, aqui é deformação, aqui é tensão, a estrutura ela está nessa região linear elástica, né? Onde a lei de Hooke diz que a tensão é igual ao módulo de elasticidade, que está relacionada à inclinação dessa reta aqui, vezes a sua deformação. Então, para cada valor de tensão, né, vai ter uma deformação correspondente, né, e o coeficiente de proporcionalidade é o módulo de elasticidade. Só para dizer que a gente não está trabalhando aqui nas regiões de deformações plásticas, tá, onde tem um escoamento, né, e os demais comportamentos. Nós estamos nessa região elástica linear do material. Tá? Essa é a idealização. Então, nós estamos na região linear elástica, a estrutura é perfeitamente reta. Tá? Além disso, a carga que está sendo aplicada aqui, nesse ponto aqui, ele está perfeitamente alocado no centroide da seção transversal. Então, imagina que se nós estivéssemos olhando numa vista superior, né, estaria, por exemplo, neste ponto aqui, perfeitamente posicionado. Tá? Então, está no centroide da estrutura. São simplificações ou idealizações para a gente conseguir depois, né, fazer as adaptações reais da estrutura. Então, nós temos essa situação. Então, a carga P é alocada no centroide, né, e está também alinhada com esse pino aqui no ponto B, tá? A estrutura, pessoal, ela tem uma rigidez, tá? Uma rigidez, né, que é aquele módulo de elasticidade. Então, é a rigidez. Lembrando que a rigidez está associada à deformação da estrutura. E, neste caso, né, essa rigidez ela vai ser transformada numa mola, tá? Uma mola cuja constante elástica da mola, que equivale a essa rigidez, é representada pela letra K. Então, a estrutura ela foi convertida nesse sistema aqui, tá? De duas barras, estão articuladas aqui, né? Nesse ponto por um pino, e a rigidez da estrutura está associada a essa mola, essa constante elástica da mola, tá? Então, o que nós observamos, né? Se nós aplicarmos, né, um pequeno deslocamento lateral aqui, tá? A gente vai observar que vai haver, né, aqui é a posição original, então ela vai se deslocar para cá e esse deslocamento lateral vai gerar uma deflexão, né? Uma deflexão cujo valor, tá? Ele é igual a esse ângulo θ aqui, tanto nessa parte inferior quanto nessa parte superior. Tá? Inferior e superior. Aí eu faço uma pergunta, né? Aplicando essa perturbação aqui, né? Uma deformação. Imagina, aqui nós temos uma molinha de relógio, né? Então, se eu puxar essa estrutura para cá, ela tem de voltar para o meio ou não. A partir desse valor de carga que eu apliquei aqui, será que a estrutura ela retorna a essa posição inicial? Tá? Aí vai depender. Tá? Então, aí depende do valor dessa carga aplicada aqui. Então, a estrutura pode permanecer aqui ou pode se deformar permanentemente, não voltar mais, porque vai depender dessa carga P e também da mola. Tá? Então, depende dessa rigidez ou constante da mola. Então, a mola é que vai fazer com que a estrutura volte. Mas isso vocês poderiam também comparar com uma estrutura normal. Tá? Você aplica uma força nela, né, axialmente, e ela vai tender a se deformar lateralmente. Se vai voltar ou não vai depender do seu módulo de elasticidade, ou seja, da sua rigidez. Então, para responder essa pergunta, se vai voltar ou não, a gente precisa calcular o valor da carga crítica. Tá? A carga crítica. Então, se o sistema
ele está numa situação estável ou instável, a gente encontra o valor de uma carga que a gente chama de P crítico. Esse P crítico é a carga mínima que eu devo aplicar aqui, né, para que, se eu aumentar um pouquinho esse valor, a estrutura se movimenta. Tá? Se eu aplicar abaixo, ela permanece no ponto onde está. Então, como que a gente faz isso? A gente pega aqui essa imagem ao lado, né? Nós fazemos um diagrama de corpo livre. Como a estrutura ela é simétrica, tanto dessa parte quanto para essa, ou seja, as dimensões são iguais, então basta a gente pegar apenas essa parte superior aqui e fazemos um diagrama de corpo livre. Tá? E nós observamos aqui neste ponto C, né? Aqui nós temos a carga no ponto A, como reação vai ter uma carga P sendo aplicada no sentido contrário neste ponto, né? E a mola que está aqui, ela vai gerar um momento, tá? Em torno desse ponto, tá? O momento torsor da mola, tá? A gente sabe que a mola, ó, ela sofreu uma deflexão θ aqui e θ aqui. Então, a deflexão da mola, aqui, ângulo, né? Como é uma mola torsional, ou seja, ela é de torção, não é aquela mola linear, então a deformação dela, ou seja, a sua deflexão, ela é angular. Então, o ângulo de deflexão, no caso aqui, vai ser 2θ, tá? Então, é igual a 2θ. Então, a gente pode agora, né, calcular os momentos em torno, né, desse ponto A aqui. Então, o que nós temos agindo aqui na estrutura? Nós temos aqui, né, uma força, né, força P. Então, nós estamos sempre calculando em relação a esse ponto. Nós temos uma força P que está sendo aplicada aqui. Então, vamos começar por esse momento. Então, vamos atribuir positivo nesse sentido do momento torsor da mola. Tá? Então, se a estrutura está para cá, a mola tem que fazer voltar para cá, né? Então, esse é o sentido do momento. Então, nós temos o momento M e essa força P aqui na extremidade de baixo, ela vai gerar um momento em relação a esse ponto A também, né? Só que, como a mola ela tem o sentido, né, de fazer a estrutura voltar à sua posição inicial, então o momento gerado por essa força P aqui, ele é contrário à ação da mola, né? Que é uma reação. A mola ela sofre um momento reativo. Então é menos P vezes uma distância, tá? Uma distância em relação ao ponto A. Qual que é essa distância? É a metade. Nós temos que fazer aqui a comparação. Então, nós temos um triângulo retângulo, né, pessoal? Então, nós temos esse triângulo retângulo. Esse comprimento aqui vale quanto? Ó? A estrutura toda, né, ela vale L. Esse pedacinho aqui da barra, ó, aqui, este pedacinho vale L sobre 2, certo? Então, a força vezes a distância, quanto que equivale este pedacinho aqui, né? Porque este aqui é o braço de alavanca, né? Então, aí por trigonometria, a gente sabe que aqui é θ, né? Então, para eu saber qual que é essa dimensão aqui, é L, essa dimensão aqui é L sobre 2 vezes o seno de θ, tá? Então, trigonometricamente, essa dimensão aqui é L sobre 2 seno de θ. E essa dimensão aqui, né? Não é igual a L sobre 2, né? É L sobre 2 cosseno de θ. Só que a gente não vai usar essa dimensão, né? Porque a força ela está aplicada aqui, ela tem que estar 90 graus em relação ao ponto de aplicação, que nesse caso é essa distância. Então, vai ser a carga P vezes essa distância. L sobre 2 seno de θ. É igual a 0. Pessoal, se vocês não entenderam algum ponto, vocês podem interromper, tá? A gente vai trabalhar nisso aqui, vocês vão precisar aprender para aplicar nos outros problemas. Mas basicamente é isso, a gente faz a somatória, né, dos momentos para uma condição de equilíbrio para a estrutura. Então, nós somamos os momentos em relação a este ponto. Aí, a gente sabe o seguinte, né, que o momento de uma mola é igual, né, à sua rigidez, tá? O momento gerado pela mola é igual à sua rigidez vezes a sua deflexão, tá?
No caso dessa mola, a sua deflexão foi 2θ. Tá? Então, o momento, nesse caso, é K vezes 2θ. Então, isso para molas torsionais. Aí, se fosse molas lineares, seria a sua rigidez vezes a sua deformação x. Tá? Então, nós estamos trabalhando com molas torsionais. Aí, eu vou substituir o m aqui. Tá? O m vai ser igual a K vezes 2θ menos P sobre L dividido por 2 vezes seno de θ é igual a 0. É importante lembrar o seguinte, pessoal. Nós vamos considerar que esses deslocamentos que aconteceram aqui foram muito pequenos. Tá? Foram pequenos deslocamentos porque a gente está na situação elástica. Se a gente deformar demais a barra, a gente perde a situação elástica, a gente entra no comportamento de deformações plásticas. Tá? Então, para pequenos deslocamentos, né, ou seja, pequenos θ, o seno de θ, tá? O seno do ângulo é aproximadamente igual ao ângulo. Tá? Isso aqui considerando em radianos. Então, vocês podem fazer seno de um ângulo muito pequeno, vai ser igual ao próprio ângulo. Então, por aproximação, por considerar pequenos deslocamentos, a gente pode dizer que aqui seno de θ é igual a θ. Tá? Vou fazer agora a manipulação matemática. Então, vai ficar K vezes 2θ. Vou passar esse termo para o outro lado, vai ficar P sobre L dividido por 2 vezes θ. Como nós temos θ multiplicando as expressões em ambos os lados, a gente pode eliminar aqui, ou fazer, né, a divisão por θ e esse termo θ aqui ir embora. Então, ficou da seguinte forma. Eu quero isolar esse termo, pessoal, que é a carga. Eu quero saber o valor dessa carga aqui para, né, entender a condição estável ou instável. Então, se a gente isolar o P, vou deixar aqui o P, vou passar o K para cá, ficou 2K. Deixa eu fazer de outra forma que pode enrolar a cabeça de vocês. Então, só vou reescrever aqui, tá? Vou trazer esse termo para cá, vai ficar P, que multiplica L dividido por 2, é igual a 2K, tá? Como eu quero esse termo aqui, quero saber qual que é o valor crítico dele, então vou manter aqui, P é igual. Isso aqui está multiplicando, né? A gente passa, esse aqui está dividindo, passa para cá multiplicando, o 2. Então, vai ficar 4K. O L está aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, 4K sobre L. Tá? Essa é a equação, né, que nos dá o valor assim, da carga, né, para essa situação. Tá? Dependendo do comprimento L e da rigidez K, a gente tem um determinado valor da carga. Mas a gente precisa entender qual que é o valor dessa carga, né, para que chegue à condição de estável ou instável. Então, aqui nós temos algumas situações. Tá? Então, a equação está aqui. A gente encontrou essa expressão, P. Esse P é o nosso P crítico. Tá? Então, P crítico é calculado por aquela expressão anterior que foi deduzida aqui. Ó. Então, esse aqui é o valor da nossa carga crítica. A carga crítica é a carga a partir da qual, né, a estrutura ela pode mudar a sua forma, né, para uma situação estável ou estável. Então, se a carga aplicada aqui for menor que essa carga crítica, menor, a estrutura fica naquela condição estável, né? Sempre vai voltar à sua situação de equilíbrio, tá? Se essa carga aplicada aqui for maior que essa carga crítica, a gente encontra aquela situação instável, a estrutura não volta mais, né, a sua situação de equilíbrio, tá? E quando ela for igual, né, a carga aplicada for igual à carga crítica, a gente está naquela situação de equilíbrio neutro, tá? Aumentou, a gente chega numa situação instável. Diminuiu, a gente permanece na condição de equilíbrio, tá? Então, isso a gente utiliza essa expressão que é modelada para cada tipo de estrutura. Tá? Então, nós temos várias situações que nós precisamos obter essa expressão. Qual que é a carga crítica para uma estrutura biapoiada? Pivotada embaixo
e engastada em cima. Então, cada estrutura vai apresentar um comportamento. A gente vai fazer outro exemplo mais à frente. Eu trouxe aqui uma situação onde a gente observa, né, a respeito da flambagem. Então, se a gente pegar aqui uma régua, né, uma régua plástica, a gente aplicar uma carga aqui, né, vai chegar a um determinado valor de carregamento, e esse carregamento, né, modelando para essa estrutura, né, nós vamos ter uma carga crítica. Se a gente ultrapassar essa carga crítica, ela vai flambar, tá? Ela vai sofrer essa deflexão lateral. A régua, ela tem uma característica interessante, né? Ela tem um comprimento extremamente maior do que a sua largura, né? Isso a gente vai entender o que vai dar o nome que a gente chama de índice de esbeltez. Outra coisa, né? Nós temos aqui, por exemplo, uma lata vazia de refrigerante. Se a gente pisar na lata de refrigerante, ela vai amassar, né? Ao contrário da régua, né, que é frágil, a latinha é de alumínio, né? Então a tendência é que ela amasse em vez de criar essa barriga. Mas também a gente observa que há uma certa dimensão, ou seja, uma certa altura e uma certa largura, que a estrutura também ela tem um equilíbrio aí, né? Então o que nós podemos observar? Que peças compridas, né, ou seja, de grandes alturas, elas tendem a flambar. E se a gente reduzir de forma excessiva essa altura, né, se essa altura for pequena, quanto mais pequena for a altura da régua, mais difícil é você gerar essa deformação lateral aqui. Assim pode ser também transferido esse conceito para uma estrutura, tá? Uma coluna. E quanto mais flexível for o material, ou seja, menor esse módulo de elasticidade, ou seja, quanto mais flexível, a gente tem um E baixo. A tendência, tá, é que a estrutura ela ocorra flambagem com mais facilidade, tá? Então, materiais mais rígidos são mais difíceis de se gerar essa situação de flambagem. A altura, tá? A altura é outro fator, tá? Então, comprimento e a rigidez. Vamos entender um pouquinho agora de uma formulação para outras situações, tá? A gente vai aplicar o método do equilíbrio, que é utilizado para diversas situações dentro da engenharia, tá? Quando se vai analisar estruturas. Aqui nós temos uma estrutura dita idealizada, tá? Porque encara-se os mesmos conceitos. Depois a gente vai para as estruturas reais. Então nós temos a nossa estrutura perfeitamente reta, a carga aplicada, né, no centroide, e sua rigidez, né, está toda concentrada aqui numa mola arbitrária aqui. Então, como que a gente resolve esse caso? De forma análoga à anterior, tá? Então, a gente gera uma perturbação, né, inicial aqui. Nesse caso, essa perturbação gerou uma deflexão nessa mola de θ, tá? E a gente faz a somatória dos momentos em relação a um ponto. E nesse caso, vamos fazer em relação ao ponto A aqui. Então, essa carga P aqui, né, ela se deslocou a uma distância θ, né? Força vezes essa distância, né, que é essa distância em relação ao ponto A, vai gerar um momento. De forma semelhante à obtenção dessa dimensão, a gente tem esse ângulo aqui, e esse comprimento aqui é essa distância é L, ó. Essa distância é L. L seno de θ é igual a essa dimensão aqui. Então, P vezes L seno de θ é igual ao momento gerado por essa força P em relação ao ponto A. De forma que haja o equilíbrio estático, né, nós temos o momento dessa mola aqui, tá? Então, menos o momento da mola, né, menos m, é igual a zero. Então, a gente pode transferir esse m para o outro lado. P vezes L seno de θ é igual a m. Lembrando aqui que o m é o momento
gerado pela mola, ele é igual à sua rigidez vezes a sua deflexão. Nesse caso, é apenas θ. Tá? Então, a gente substitui nessa estrutura. PL seno de θ é igual a K vezes θ. Lembrando, pequenos deslocamentos, então isso aqui é aproximadamente igual ao próprio θ. E aí nós temos a expressão que P vezes L vezes θ é igual a K vezes θ. Ambos os lados estão multiplicados por θ, a gente pode desconsiderar a parcela. Como a gente quer saber qual que é a expressão da carga crítica, P vai ser igual a K dividido por L. Tá? Essa é a expressão da carga crítica. Se, né, isso aqui é o P crítico. Então, aí lembrando, né, se a carga P aplicada for maior que essa razão, a gente tem aquela situação instável. Se for menor, a questão estável. E se for igual, nós temos a situação dita neutra ou crítica. Tá? Então, a partir dessa expressão, a gente consegue saber qual que é o valor que vai gerar uma perturbação instável, neutra ou instável. Vamos agora falar um pouquinho para um exemplo numérico, né? Vamos trazer isso em termos numéricos. Essa estrutura aqui, ela está submetida a uma carga P, né? Neste ponto, está axialmente apontada aqui. Foi passado o valor da rigidez ou da constante da mola. Ele quer saber qual que é o valor do comprimento da estrutura, né, para que a carga crítica seja de 2.000 kN. Tá? Então, ele já forneceu o valor da carga crítica, 2.000 kN. Quilonewtons. Forneceu o valor da rigidez, ou constante da mola, vezes 10 a sexta, Newton por metro. Ele quer saber o comprimento. Qual que é o valor desse comprimento? Aí nós precisaríamos, né, fazer aquela situação onde nós vamos fazer o diagrama de corpo livre. Então, nós desenharíamos a estrutura, né? Com essa deformação, vamos supor que ela se deslocou dessa forma, né? Então, desenhar aqui assim. Então, ela teve uma deformação, uma perturbação. Aqui nós temos a mola, né, no centro, né? Então, aqui nós temos θ e aqui nós temos θ, né? Então, essa é a perturbação. Aí nós pegaríamos uma parte dessa estrutura e faríamos, né, a somatória dos momentos. Vamos pegar essa parte aqui, esse aqui é o ponto A. Vou desenhar essa parcela aqui. Somente essa parte, né? Então, o que nós teríamos aqui, né? Nós temos θ, a força P. Vou voltar aqui porque essa estrutura é similar a essa, né? Então, ó, é só simplesmente a estrutura ela está na vertical, a outra está na horizontal. Então, nesse ponto P, aqui no ponto C, no caso, né? Nós temos a nossa força P por reação e a mola, né? Ela gera um momento de recuperação, então esse momento vai estar nesse sentido, né? Trazer a estrutura de volta. M. Tá? A equação vai chegar no mesmo resultado da anterior, é só para vocês entenderem a dinâmica da resolução. Então, nós calculamos os momentos em relação a esse ponto A aqui. Lembrando, né, que é força vezes essa distância. E aqui nós temos um triângulo retângulo novamente. Essa dimensão aqui vale, esse comprimento aqui vale L dividido por 2. Então, aqui vai ser L dividido por 2, seno, né, porque esse aqui é o cateto oposto ao ângulo, então é L sobre 2 vezes seno de θ. Fazemos agora a somatória, vai ficar, vamos considerar o M positivo, então vai ficar M menos a carga P vezes L dividido por 2 seno de θ é igual a 0. Para um caso onde a mola sofreu 2θ de deflexão, né, o seu momento vai ser K vezes 2θ.
jogando aqui nessa expressão, vou isolar esse termo, né? Então vai ficar, passar para o outro lado da igualdade, só que eu vou permanecer aqui, tá? Vai ficar P L sobre 2 seno de θ. Essa eu considero que eu passei para cá, né? E não tive isso aqui, aí eu inverti aqui para depois não precisar fazer esse algebrado de novo. O M eu vou já jogar essa expressão aqui, K2θ. Pequenos deslocamentos, o seno do ângulo, né, é igual ao próprio ângulo. Como ambos os lados estão multiplicados por θ, eu também posso considerar 1 aqui. Então, a carga crítica, né, o P crítico, vai ser igual a 2K aqui. Esse 2 está dividindo, vem para cá multiplicando, vezes 2. E esse L está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, vai ficar 4K sobre L. Então, essa é a expressão que vai nos dar a carga crítica. Maior do que esse valor é instável. Menor, estável, igual, crítico. O exercício ele não quer a equação, né? Mas ele quer este valor aqui, ó, o valor de L que está no nosso denominador. Ficou aqui ruim de enxergar. Então, ele quer o valor de L. Ele nos deu isso aqui, nos deu o valor da carga crítica. Ele quer saber, para uma situação que a carga crítica é 2.000 kN, qual que é o valor de L. Então, vamos isolar o termo. Então, vai ficar L é igual a 4K dividido, né? Esse termo está aqui, ele vem para cá, para baixo, pela carga crítica. Então, fazendo a nossa continha aqui, 4 vezes esse valor, né? Vou apagar aqui para responder nesse campo. Então, trazendo essa expressão para cá, L ficou, né, 4 vezes 2,5 vezes 10 a sexta, Newton por metro, dividido pela carga aqui em quilonewtons. A gente pode dizer que isso aqui é igual a 2 vezes 10 a sexta, né, newtons. Só para a gente cortar aqui. 2 vezes 10 a sexta. Como ambos estão dividindo, isso aqui vai dar 1. Então, aqui em cima ficou 10, né? 4 vezes 2,5 é 10, dividido por 2, vai ser igual a 5 metros. Então, a estrutura, né, aqui, ela tem que ter 5 metros de comprimento, considerando a sua condição atual, para que o valor da carga crítica seja 2.000 kN. Então, eu já sei que se eu ultrapassar esse valor, a estrutura vai flambar. Tá? Se eu aplicar uma situação de projeto menor que esse valor, ela vai permanecer como está aqui. Bem tranquilo o exercício. O único trabalho é fazer a dedução, né, da expressão da carga crítica. É importante lembrar que essa é uma situação, tá, idealizada. Tá? É uma situação idealizada. A estrutura real ela não é perfeitamente reta. Tá? O material ele tem, né, um comportamento onde a carga aplicada não está totalmente no seu centroide, então isso pode influenciar nos resultados. A gente vai ver algumas simplificações nesses exemplos e mais à frente algumas correções para essa situação. Professor, Oi. o M, ele estaria próximo ou no mesmo ponto que esse P? O M? Que M? Tipo, porque tá aqui M menos P vezes L sobre 2 e continuando. Aí esse M aqui na figura, ele é próximo desse P? Ó, vou voltar aqui para essa imagem aqui que fica melhor, tá mais limpa, né? Imagina aquela viga, só que agora aquela coluna agora ela tá de pé. A carga, a gente pegou apenas, fizemos o diagrama de corpo livre, né? O P, ele é aplicado no ponto, ó. Se o vertical, ele continua na vertical, né? O M é a reação dessa mola. A mola, ela tá nesse ponto aqui, ó. Então, se a estrutura veio para cá, né? A mola, ela tende a trazer um momento para cá. Fica sendo aplicado na mesma região mesmo. Fica nesse ponto onde a mola se encontra. O momento fica sempre onde a mola está, tá? Por exemplo, nesse outro caso aqui, ó. A mola está aqui, né?
vai gerar um momento reativo neste ponto onde a mola está. Se a estrutura vir para cá, o momento vai vir para cá. Se a gente fizer a somatória dos momentos em A, nós temos o momento nesse ponto que já está aqui, e essa força P vai também gerar um momento devido à própria força neste ponto, só que no contrária ao momento da mola, né? Porque a mola é como se fosse a recuperação elástica da estrutura, né? Enquanto a carga P tende a fazer a estrutura vir para cá, né? A mola tende a fazer a estrutura vir para cá. Contrário. Aqui, similarmente, ó, a mola está aqui nessa região, então nós temos um momento M aqui, nós temos a carga P aqui, né? Só que a carga P vai gerar um momento reativo neste ponto aqui, que é igual a P vezes L seno de L sobre 2 seno de θ. Tá? Essa força vezes essa distância vai gerar um momento reativo. É um momento reativo que tende a fazer com que a estrutura, né, se movimente. Eu coloquei para cima, mas vocês poderiam fazer a deformação para baixo, o que for mais conveniente, vai dar na mesma. Sempre a mola vai gerar um momento contrário à carga aqui. É como se essa mola fosse a rigidez. A gente na verdade, não tem uma estrutura que tem uma mola real, né? Mas a estrutura ela tem a sua rigidez, né? E isso dá suas características, né, consideradas aí elásticas à estrutura. Tudo bem? Tudo certo, Lucas? Dormiu, Lucas. Então vamos lá. Professor, Oi. a estrutura, no caso do concreto e o aço, tem uma dilatação, não é isso? No caso, Não seria essa elástica? Não é a dilatação. A dilatação é outra propriedade da matéria, né? Está relacionado a um coeficiente diferente. A dilatação é um coeficiente volumétrico, né, da estrutura. Tá? Se você aquecer a estrutura, você vai, né, aumentar as suas dimensões, mas não é esse fenômeno que a gente observa. Tá? Ok. Vai mexer com as outras também. Como aquecendo, você modifica tanto a tensão de escoamento, você modifica também o módulo de elasticidade, mas é outro fenômeno. Aqui nós estamos na condição ambiente. Aqui, pessoal, é um exercício para vocês praticarem. Não precisa entregar, mas façam. Tá? Então, tá lá no grupo já mandei para vocês, no grupo da disciplina. Copia no caderno, tenta resolver. Na semana que vem, antes da aula, eu já resolvo com vocês. Eu vou resolver essas atividades de hoje, que eu vou passar para vocês praticarem, da última aula que eu gravei para vocês. Eu espero que vocês tenham assistido e tentado fazer. Tá? Então, essa aqui é a atividade 1. Vamos seguindo aqui. Tá? Vamos falar um pouquinho agora da fórmula de Euler, tá? Para colunas, tá? Biarticuladas. Então, é outra forma da gente obter a carga crítica, tá? Porque este é o nosso foco. Agora, pessoal, a nossa coluna, né, ou estrutura, ela não tem mais aquela rigidez da mola, tá? Então, aqui nós já estamos trabalhando, né, com a sua elasticidade conferida pela sua propriedade do material. Então, no lugar do K, agora nós vamos considerar o E, que aí a gente pode pegar materiais reais no projeto, tá? Então, nós temos aqui uma estrutura biarticulada porque tem pinos aqui nessas extremidades. Aqui nesse caso, nós temos um apoio móvel, né? Vocês poderiam entender essa estrutura como se fosse da seguinte forma, né? Nós temos aqui uma camisa, né? E um pistão que se desloca aqui, pode vir para baixo ou para cima, tá? Ter pequenas movimentações de momento aqui. Então, é uma estrutura biarticulada. E pode rotacionar em relação a esse ponto também aqui embaixo. E agora, né, para a fórmula de Euler, a gente considera toda a sua rigidez associada à propriedade do material. Lembrando, né,
que uma estrutura real, ela tem imperfeições, tem descentralizações, dificilmente você vai conseguir aplicar a carga, né, no centroide dela. Então, a gente vai usar esses conceitos para entender as estruturas reais, e aos poucos a gente vai incrementando elementos reais. Eu não vou deduzir a equação da carga crítica passo a passo com vocês, tá? Mas como o nosso objetivo é obter essa expressão que está aqui, eu vou demonstrar como ela foi obtida. Então, para a gente determinar esse carregamento crítico, a gente utiliza uma equação diferencial da curva de deflexão da viga. Então, aqui, ó, a viga está na sua condição já deformada, né? E aqui a gente está chamando de deflexão o Vzinho aqui, tá? Então, vai ter uma equação que descreve essa curvatura de deflexão que é dada por essa expressão aqui, tá? Essa curvatura de deflexão é uma equação diferencial de grau 2, tá? Então, vai ser obtido algumas condições de contorno para a gente chegar, né, aplicando aqui, né, essa expressão, a gente vai chegar nessa aqui. Tá? No livro didático é feito essa dedução detalhadamente. Se vocês tiverem interesse em se aprofundar nisso, vocês vão até lá. Tá? Então, nós aplicamos a equação diferencial da curvatura de deflexão da viga, atribuímos condições de contorno, vamos chegar a algumas soluções, perdão, e essa é a expressão final. Então, a carga da estrutura, ela é em função de um número n, tá? Que mais adiante eu já vou explicar o que representa esse n, multiplicado aqui por π ao quadrado, vezes o módulo de elasticidade do material, o I aqui é o nosso momento de inércia, e L é o comprimento da estrutura. O valor de N, ele pode assumir valores inteiros, tá? Que vai de 1 até o infinito, tá? Obviamente, nas estruturas reais, a gente não vai ter infinitos valores de N, mas é um número inteiro, ok? E quando N for igual a 1, né? Aqui a gente vai ter 1 ao quadrado é igual a 1. Aí a gente chega nessa expressão. Quando N for igual a 1, nós temos o que a gente chama de equação de Euler, tá? Em homenagem aí ao matemático que obteve essa expressão, tá? E a equação de Euler, ela vai representar a menor carga crítica da estrutura. Se a gente tomar valores diferentes para N, tá? O que a gente vai obter? A gente vai obter comportamentos de flambagem diferentes. A gente vai ter valores críticos, vários valores críticos, tá? A estrutura ela pode apresentar vários valores críticos e formas de flambagem. Então, nessa imagem aqui, a gente observa, se a gente variar o N, o que nós observamos na estrutura, tá? Então, nós temos valores críticos para uma situação onde o N é igual a 1. Aqui nós temos onde o N é igual a 2. E aqui onde o N é igual a 3. Então, aqui é a configuração original da coluna. Aqui a condição deformada para o N igual a 1. O que nós observamos, né? Essa forma de flambagem aqui. Se a gente tomar o valor igual a 2, a gente vai ter essa forma de flambagem. Então, ela vai flambar em quantas direções? Então, o N está associado às direções. Ela flambou nessa direção e nessa outra. N igual a 3, 1, 2, 3 direções. Isso é importante quando nós formos projetar colunas, né? E sabendo as direções em que essa estrutura pode flambar, né? Mudar, defletir, a gente pode aplicar apoios nessas regiões e aumentar a sua resistência à flambagem, tá? Então, essa aqui é a fórmula de Euler e essa aqui são os módulos, né? Os módulos diferentes em que essa estrutura pode sofrer flambagem. O que acontece, né? Em colunas
que estão submetidas, né, a um valor menor que o crítico, né, menor que igual a 1, a gente não está interessado em utilizar apoios, então não faz sentido a gente considerar esses valores aí. Porque na prática a gente tende a projetar a estrutura para valores de carga crítica menores, né? Mas quando não possível, a gente aplica, entende as direções em que acontecem essas deflexões, né? E aplica os suportes laterais. Agora vamos analisar a cara dessa equação aqui, tá? Vocês, como engenheiros, precisam saber como melhorar a resistência à flambagem da estrutura. Então, vamos olhar a cara dela, tá? Ela nos diz algumas coisas. A carga crítica, né? É aquela carga que, se eu ultrapassar, a estrutura vai flambar, ou se eu não ultrapassar, ela vai permanecer como está. Ela é em função da rigidez, né, do material, lembrando, sempre é bom associar isso, rigidez. Ela é em função do momento de inércia, que é uma característica geométrica, tá? Inércia. E aqui o L é em função do seu comprimento. Vamos começar falando do comprimento, né? Quanto maior for o comprimento da coluna, né, a carga crítica que vai fazer com que a estrutura esteja submetida à flambagem é muito menor, né? Então, quanto maior o comprimento, menor é a carga crítica aplicada, né? Porque esse aqui vai dividir, né, por um número grande, né? Matematicamente analisando a estrutura, a gente percebe que para grandes comprimentos a gente precisa de menores valores para a estrutura, no caso da coluna, chegar à flambagem. Então, comprimentos menores, maior é a sua resistência à flambagem. Rigidez, né? Então, a gente observa o seguinte, como a carga crítica ela é diretamente relacionada à rigidez e ao momento de inércia e inversamente ao comprimento, então a gente percebe que quanto maior a rigidez da estrutura, mais difícil é a gente atingir a flambagem. Então, faz sentido, né, a gente pegar um material mais rígido, né, com maior módulo de elasticidade, que isso vai fazer com que a carga crítica de flambagem seja alta, né? E também é diretamente associado à geometria da estrutura, ou seja, ao seu momento de inércia. Então, se a gente aumentar o momento de inércia da estrutura, né, a gente também aumenta essa carga crítica. Como eu aumento o momento de inércia, né? O momento de inércia da estrutura ele pode ser aumentado, né, afastando o material do centroide da seção transversal. Então, colunas vazadas, né, então, geralmente são usadas para evitar a flambagem e também são mais econômicas, né? Como nesse caso aqui em A, né? Aqui essa estrutura. Neste caso aqui, seções simétricas como aqui, é mais fácil de flambar do que fosse uma estrutura tipicamente vazada, né? Porque aqui o centroide está nesse ponto, aqui dessa tubulação está nesse ponto e os materiais estão posicionados lateralmente. O que mais? Então aqui nós temos momentos de inércia diferentes, tá, pessoal? De A e em B. Então, dependendo dessa estrutura aqui, a gente vai tender a flambar numa região onde o momento de inércia é menor. Então, estruturas onde nós temos diferentes momentos de inércia, a tendência é que ela flambe na direção, né, daquela parte onde o momento de inércia é menor. No caso aqui dessa estrutura em I, o momento de inércia em relação ao A, né, ao plano A, é maior do que do plano B. Então, na verdade, vamos ver aqui, o momento de inércia em A é maior do que o B. Na verdade, é o contrário, né? O momento em B é maior do que o A. Então, a estrutura ela vai flambar nesse plano aqui, tá? Então, a gente precisa considerar isso. A gente vai fazer um exemplo onde vocês vão entender isso. Então, quanto maior for o momento de inércia, melhor. E se a estrutura tem diferentes momentos de inércia,
ela vai tender a fletir, né, lateralmente para onde o momento de inércia é menor. Aqui nós temos, né, uma situação diferente, né, para várias situações, né, porque a equação de Euler ela foi para vigas biarticuladas, ou seja, pivotadas aqui e aqui. É o caso A aqui. Então, nós temos o caso A, B, C e D. Então, aqui nós temos pinos, né? Então, biarticuladas. A equação de Euler, ela foi desenvolvida para cá. Essa situação, Euler. E quando nós temos uma situação onde a estrutura está engastada, ou seja, ela está chumbada aqui, né? E aqui. Então, são situações comuns de encontrar. Quais equações eu uso? E quando ela está engastada aqui em cima e pivotada aqui embaixo. Engastada nessa extremidade e livre aqui. Só, vamos desligar o microfone. Aí a gente observa o seguinte, ó. Claro que aqui tem valores de cargas diferentes e aqui esse é um experimento onde a gente observa o valor da deflexão, né? Mas nós observamos que pode haver vários tipos de apoio, né, das estruturas. Então, a gente vai precisar adaptar, né, procedimentos para chegar às equações da carga crítica, tá? Para cada uma dessas situações. Então, a equação de Euler ela é aplicada apenas para essa situação, e para essas outras a gente vai precisar aplicar a mesma equação, né, diferencial para as curvas de deflexão. Cada curva dessa aqui, ó, vai apresentar uma expressão matemática similar a essa, tá? Que derivando, né, a gente vai chegar no valor de carga crítica. Isso é muito trabalhoso, né? E como as estruturas dentro da engenharia são muito, como posso dizer, tem estruturas muito comuns, como colunas e as formas de apoio, nós já temos, né, esses cálculos feitos e chegamos a que a gente chama de comprimento crítico. Tá? O que vai modificar para os outros tipos de vinculação é o valor de L. Tá? Então, a gente chega a um L, que a gente agora vai chamar de LE, que é o comprimento efetivo. Tá? Esse comprimento efetivo ele modifica de acordo com o tipo de apoio. Então, se for biarticulado, esse L aqui, ele vai ser o próprio L da estrutura. Se nós estamos numa situação aqui, onde ele é engastado nessa extremidade e livre na outra, o valor do nosso comprimento efetivo vai ser L sobre 2. E se nós tivermos uma situação de estar engastado aqui e estar com um pino aqui, a gente vai ter o valor do nosso L 0,7. E nessa situação onde ambas as extremidades estão engastadas, o nosso L vai ser igual a 1000. Então, se a gente conseguir identificar, né, qual que é o tipo de vinculação da estrutura, a gente pode usar essa equação, tá, que é em função da rigidez, do momento de inércia, e escolher nas tabelas de referência, né, de acordo com o tipo de vinculação, o comprimento crítico. Então, aqui é 0,5 vezes o comprimento real, né, total da coluna. Aqui é 0,7. Aqui é o dobro, né? Então, essa aqui é uma situação, se a gente for analisar, onde a carga crítica de flambagem ela é menor, ou seja, a estrutura é mais fácil de flambar. E essa aqui é a situação de Euler, tá? Então, a gente sabendo identificar, a gente aplica. E professor? Oi. Esses valores são sempre, via de regra, é sempre esses valores, 2L, 0,7 nessas situações? Sim, sim. Foi resolvida aquela equação, né, da deflexão da curva da estrutura e chegou a esses comprimentos efetivos. Então, é fácil de usar, tá? Bem tranquilo. Nós agora sabemos calcular o valor da carga crítica e agora precisamos encontrar o valor da tensão crítica, né? Porque aí a gente pode escolher um material também. Então, com a carga é um fator externo, com base na tensão crítica, a gente também define o material.
Então, a carga, a tensão de flambagem, né, ela é obtida através dessa expressãozinha aqui, ó. A gente vai utilizar o valor da carga crítica dividido pela área da seção transversal da estrutura. Então, um algebrismo comum, a gente chega nisso aqui, onde A é a área, né, que depende da seção transversal, se é a geometria dela, momento de inércia, aí é o modo de elasticidade e este L, tá? Aí lembrando que o L, ele depende, no caso, obviamente, do comprimento crítico, se for analisar outros casos. Ele vai ser L mesmo se for essa situação biarticulada. Aí, a gente observa que vai surgir um termo dentro dessa equação que é I, na verdade, esse termo aqui, ó, I sobre A. Tá? I sobre A, quando a gente tira a raiz desse termo, a gente vai chegar lá naquela característica geométrica, né, das figuras que a gente viu lá no início, que a gente dá o nome de raio de giração. Aqui que a gente vai usar o raio de giração. Tá? Lá eu só defini para vocês que é a raiz do momento de inércia dividido pela área. O raio de giração, ele é utilizado, né, dentro aí dos conceitos de flambagem. Então é aqui que nós vamos usar. Então, se nós fizermos a manipulação correta, né, a gente pode tirar essa expressão e colocar o Rzinho aqui na equação. Então, essa expressão ela se torna π ao quadrado vezes E dividido, aqui nós temos o L, né? Então, fazendo um algebrismo correto, L dividido pelo raio de giração ao quadrado. Então, para qualquer condição, né, a gente tem essa expressão que nos dá a tensão crítica, né, para flambagem. Outra coisa que surge aqui dentro, né, que eu comentei no início para vocês, é a respeito da esbeltez. Tá? A esbeltez, ela aparece aqui dentro agora. Tá? Então, índice de esbeltez. O índice de esbeltez, ele é em função do comprimento, né, e desse raio de giração. Então, é aquela característica geométrica da estrutura. Quanto menor for esse índice de esbeltez, né, a gente vai observar que ela vai ser mais resistente à flambagem. Na verdade, não. Vamos analisar aqui. Se isso aqui for menor, a tensão crítica vai ser maior. Na verdade, é isso. Né? A gente vai ter uma alta tensão crítica, na verdade. Quanto menor for esse lambda, vou só reescrever esse cálculo, essa expressão. Tensão crítica, π ao quadrado sobre vezes Z. Aqui a gente vai substituir por lambda, que é o nosso índice de esbeltez, ao quadrado. Então, quanto menor for o índice de esbeltez, a gente vai ter uma tensão crítica alta. Então, quer dizer que a coluna ela vai ser mais resistente à flambagem. Se esse valor for baixo, né, a coluna vai ser... se esse valor for alto, a coluna vai ser pouco resistente à flambagem. Então, o índice de esbeltez, aqui, ele representa, né, uma medida de identificar a flexibilidade da estrutura. Tá? Então, valores altos, a gente diz que essa coluna... Tá? Vou fazer uma limpeza aqui. Deixa eu limpar. Então, a gente diz assim, quando o lambda for alto valor, a gente diz que a estrutura é longa. Tá? Estrutura longa, valores altos. Valores baixos, a estrutura é curta. Tá? Então, quanto mais curta for a estrutura, a gente tende a ter uma tensão crítica alta, então sua resistência à flambagem é alta. Valores altos, a estrutura crítica é muito mais comprida, né? E como a gente viu, ela tende a ter uma deformação lateral mais facilitada. É importante, pessoal, vocês refletirem nos termos dessas expressões, porque isso ajuda na tomada de decisão na hora de definir a geometria, né, da sua estrutura. Porque o índice de esbeltez, ele depende apenas de parâmetros geométricos, tá? Não depende do material. Às vezes você não pode abrir mão de um determinado material para o seu projeto,
e precisa aproveitar o máximo possível, né, daquele material. Então, geometricamente, você consegue modificar a sua resistência à flambagem apenas analisando, né, as variáveis que estão associadas a esse cálculo da tensão de flambagem. Como a gente observou, a gente pode agora entender em que ponto, né, a equação de Euler, tá? Essas equações aqui são adaptações da equação de Euler, né? Ela é válida. Então, ela é válida, né, para uma situação onde os valores de tensão são menores que a tensão de escoamento, né? Ou seja, nós estamos na região linear elástica, tá? Tensão, deformação. Aqui é o ponto de escoamento. Lembrando que a tensão de escoamento, vou chamar de Y aqui, porque é o que está no diagrama, a tensão de escoamento é o início das deformações plásticas, permanentes. Então, nós estamos trabalhando numa situação elástica da estrutura. A equação de Euler ela é válida nessa região de tensão de escoamento para baixo. E o que se foi feito, né? Foi plotado, né, um gráfico, tensão aqui no eixo Y e aqui no eixo X o índice de esbeltez da estrutura. Tensão em função do índice de esbeltez. E, por exemplo, para este material, né, aqui no caso depende de cada material, né, porque a tensão de escoamento modifica para cada material e a tensão crítica, como ela depende do módulo de elasticidade, também depende de cada material. Então, para o caso em que foi trabalhado com aço de tensão de escoamento de 250, então nós temos essa curva aqui, ó. Então, aqui 250 MPa. E foi modificando, né, os valores aqui de índice de esbeltez, né, foi, por exemplo, adaptando os valores e aqui foi plotando os valores de tensão crítica. Então, a gente tem aqui um ponto, né, de índice de esbeltez mínimo, né, mínimo, que é 89 para esse caso aqui, em que nós podemos aplicar, né, essa equação de Euler e a estrutura não vai falhar primeiro por escoamento. O que eu quero dizer? Né? Ó, para valores menores que 89, tá? Para um material cujo módulo de elasticidade está aqui, ó, é igual a 200, se esse valor aqui for menor que 89, a gente vai atingir primeiro a deformação por escoamento. A estrutura, por exemplo, ela vai amassar, né, do que criar aquela barriga. Então, para valores menores que 89, a gente primeiro atinge o escoamento. Para valores acima de 89, a estrutura, né, ela vai apresentar valores diferentes de tensão crítica, né, que aí o material ele vai atingir a flambagem primeiro do que o escoamento. A gente vai fazer um exemplo e vai entender melhor isso. Então, o que foi feito aqui? Né? Então, a gente pegou essa equação da tensão crítica de Euler, π ao quadrado, substituímos aqui os 200 gigapascais, que é do material, vezes 10 a nona. Tá? No caso, né, obteve-se um valor aqui de índice de esbeltez e observou-se que quando a tensão crítica, né, ela é igual ou maior que a tensão de escoamento, o material ele vai falhar primeiro para o escoamento. Então, existe um certo valor para baixo, né, de tensão crítica, tem que ser menor que a tensão de escoamento, em que o material ele vai flambar primeiro, ele vai apresentar a deflexão lateral. É isso que a gente quer saber. Qual que é o valor crítico dessa tensão em que o material ele vai primeiro, né, tender à flambagem do que a deformação plástica. Tá? Ou a gente pode entender assim, né, o maior valor, ou valor mínimo, na verdade, de tensão crítica, em que a coluna vai escoar depois, né? Ela vai apresentar esse valor depois. Aí nós temos esse gráfico aqui.
Para valores acima da tensão de escoamento, a gente vai ter o que a gente chama de comportamento inelástico, né? Aí, entre outras situações. Vamos fazer um exemplo para enxergar melhor isso aqui. Então, o que que nós temos neste caso aqui? Nós temos uma coluna de madeira, né? Então, para que uma coluna de madeira sofra a flambagem elástica, ou seja, é passivo de usar a equação de Euler, então ela tem que sofrer a flambagem elástica para a gente conseguir usar a equação de Euler, seu índice de esbeltez deve ser maior que 100. Então, olhando aquele gráfico lá, né, ele tem aquela região assim, aí nós temos essa região tracejada, né, esse comportamento aqui. Então, aqui ele diz que o índice de esbeltez crítico, né, que é o mínimo, né, tem que ser, né, maior que 100. Então, tem que estar para cá. Aqui nós temos o nosso índice de esbeltez. E aqui é a tensão de escoamento, né, que é os valores de tensão, e esse patamar aqui é a tensão de escoamento, que nesse caso ele não nos forneceu, né? Mas o exercício ele fala o seguinte, que para essa estrutura de madeira aqui, né, o seu índice de esbeltez deve ser maior que 100. Suponha-se que essa coluna seja quadrada, então a sua seção transversal ela é quadrada, vamos chamar os lados dessa coluna para não confundir com um L, né, de B. Então os lados dessa coluna são quadrados, ela é uma coluna quadrada, então tem lado B. Vamos olhar aqui, vamos pegar essa aqui como exemplo. Trouxe essa imagem aqui só para a gente entender isso aqui. Então nós temos uma coluna de comprimento L, e esse comprimento L aqui é 4 metros, tá? 4 metros, e está dizendo que é biarticulado. Nesse caso aqui, né, ela é biengastada. Então, essa imagem aqui, ela é só simplesmente uma ilustrativa. Então, se fosse biarticulada, é como se fosse, né, pivotada aqui. Nesse caso, não, ela está engastada. Aí a gente precisaria usar o L diferente para esse caso aqui, tá? Aí nós teríamos que olhar o seu L efetivo. Para um caso real aqui apresentado, o L vai ser, nesse caso aqui, vai ser igual a 1000, tá? Mas vamos considerar o que o enunciado fornece. É uma biarticulada, com 4 metros de comprimento. A madeira de fabricação dessa estrutura tem um módulo de elasticidade de 15 gigapascais. Ele quer saber qual a dimensão máxima do lado, então quer saber qual que é o valor máximo de L que essa coluna pode ter para que ela sofra uma flambagem elástica. Ou seja, e com essa dimensão, qual é a sua tensão crítica? Então, quer saber o valor máximo que essas dimensões possam apresentar para que a gente atinja a deflexão elástica e o valor da tensão crítica para que a gente se ultrapassar, chegue nessa deflexão elástica. Parece um pouco complicado, né? Mas a gente vai entender o que ele quer dizer. Então, ele quer saber qual que é o valor dessa tensão crítica aqui, ó. Tensão crítica, né? Que estamos nessa região. E, para começar a responder isso aí, a gente primeiro vamos calcular as dimensões da seção, né? Para que o valor do índice de esbeltez seja maior que 100. Então, a gente sabe que o índice de esbeltez, né, ele é dado pelo comprimento dividido pelo raio de giração da estrutura. E a gente tem o valor do comprimento, né? Então, vamos vir para cá. O comprimento vale 4 metros. E o raio de giração é uma incógnita, né? Mas a gente tem que considerar que o seu índice de esbeltez deve ser maior que 100. Então, isso aqui tem que ser menor, né? Essa razão aqui, na verdade. Opa, deixa eu rearranjar aqui para ficar melhor aqui. Essa divisão aqui tem que ser maior que 100, ok? Então, só para ficar algebricamente coerente. Então, L sobre R, né? L sobre R tem que ser maior que 100, que isso aqui equivale ao índice de esbeltez. O nosso L vale 4, o nosso R é o raio de giração, então o nosso raio de giração
4 dividido pelo raio de giração tem que ser igual a 100. Como que eu faço agora, né? Então, nós temos aqui essa expressão. Imagina que isso aqui como se fosse uma igualdade, só que agora é um símbolo de maior, né? Então, vamos isolar o R. Então, nós vamos deixar o 4 aqui deste lado. Vamos passar o R para cá. Vai ficar 4 maior que 100 vezes R. Então, a gente passa esse termo para cá. Vai ficar 4 dividido por 100. Tem que ser maior que R. Então, nesse caso aqui, o nosso raio de giração tem que ser menor, né? Então, eu só vou ajustar o termo, tem que ser menor que 0,04, tá? Então, o nosso raio de giração tem que estar dentro desse valor aqui, dessa faixa de valor, para a gente atingir, né, um índice de esbeltez maior que 100. Vamos vir aqui para o outro lado agora para resolver. Vou colocar aqui a expressão que eu calculei, L sobre R, né? Isso aqui tem que ser 100, né, maior que 4 sobre R, que por sua vez, né, R vem para cá, esse 100 vem para cá, vai ficar R maior. Acho que eu fiz invertido aqui, né, pessoal, na hora que eu transferi aqui, ó, matemática aqui, ó. Eu passei isso aqui, deixa eu ver se eu reescrevi corretamente. Isso aqui está errado, pessoal. Confundi o sinal aqui. Vou fazer de novo aqui com vocês. L sobre R. Aqui, ó. O símbolo está errado. O erro está aqui, ó. O valor disso aqui tem que ser, ou seja, o nosso índice de esbeltez, né, ele é 100. Né, tem que ser maior que 100. Tem que ser maior. Então, lambda tem que ser, né? Isso aqui tem que ser maior que 100. Fechou. Estou confundindo as igualdades aqui. Vamos lá, vamos começar do início. Vamos lá. Para não confundir. Então, L sobre R é o nosso índice de esbeltez. O índice de esbeltez dado tem que ser maior que 100. Então, 100 tem que ser maior que L sobre R. Tá? 100 tem que ser maior que L sobre R. Agora, a gente faz a transferência para cá. O R vem para cá e o 100 vem para cá. Então, vai ficar R maior que L dividido por 100. Então, o nosso raio de giração tem que ser maior. Agora sim ficou correto. Tem que ser maior que 4 metros dividido por 100. Portanto, né, nosso raio de giração tem que ser maior que 0,04. Agora ficou coerente com o problema. Tá? Então, eu tinha invertido o sinal aqui na questão de interpretação. Nosso índice de esbeltez deve ser maior que 100, portanto, né, essa expressão aqui tem que ser maior que essa aqui. Aí, por sua vez, a gente tem o valor de 0,04. Só isso, foi uma questão de matemática básica aqui. Beleza, então o que nós precisamos encontrar? Né? Ele quer saber as dimensões, né, dos lados da estrutura e o valor da tensão crítica de flambagem. A gente sabe que o raio de giração ele é obtido por essa expressão, né? Raiz do momento de inércia dividido pela área. Para uma seção quadrada, o momento de inércia é o comprimento, né, o lado do quadrado elevado à quarta, dividido por 12. E a área da seção quadrada é o lado ao quadrado, tá? B ao quadrado. Então, nós temos essas expressões aqui que vão ficar em função do lado e a gente pode obter a partir dessa expressão. Então, o que nós vimos? Que o raio de giração foi... o raio de giração, R, né, é maior que 0,04. Ok? Então, o raio de giração tem que ser maior que 0,04. Então, olhando essa expressão aqui, a gente faz o seguinte.
0,04 tem que ser maior, né, que o que está aqui dentro. Então, tem que ser maior que a raiz de b elevado à quarta, dividido por 12, por b ao quadrado. Se a gente fazer a simplificação, né, isso aqui vai ficar 1 embaixo, e aqui vai ficar b ao quadrado em cima. Então, nós temos que 0,04 é igual a raiz de b ao quadrado dividido por 12. Ou seja, isso aqui tem que ser maior que b ao quadrado dividido por 12. Agora, a gente tem condições de resolver isso aqui, né? Então, esse b aqui ele pode sair para fora da expressão, né? A gente vai ter a seguinte parte, 0,04 maior que b. E qual que é a raiz de 12, né? A gente pode... Vou reescrever de uma forma mais fácil de vocês enxergarem. Então, essa equação aqui, aqui a gente pode reescrever da seguinte forma. B ao quadrado dividido por raiz de 12. Né? Aí a gente vai ter 0,04 maior que B dividido pela raiz de 12. Raiz quadrada de 12 é 3,46. 3,46. Então, isso aqui vem para o outro lado, então vai ficar 0,04 vezes 3,46 maior que B. Então, vezes 0,04. Nosso B, né? Então, nosso B tem que ser menor que esse valor aqui. Então, B é menor que 13, deu 13,85, no caso, centímetros. Tá? Então, este é o valor do lado do da nossa coluna de madeira. Então, tem que ser menor que esse valor. Então, esse é um valor, se ultrapassado, né, a gente não vai ter mais a condição de flambagem elástica. Já resolvemos um problema. Né? Agora, vamos calcular a tensão crítica. Aí, a gente sabe que a tensão crítica é π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade dividido por L sobre R ao quadrado. Tá? A gente sabe que L sobre R é o índice de esbeltez, que no caso deve ser maior que 100, né? Então vamos colocar o valor limite aí, que é mínimo, né? Deve ser de 100 para cima. Π ao quadrado, né? O módulo de elasticidade foi dado, então vai ser 15 vezes 10 a nona, Newton por metro quadrado. Então, converti gigapascal para Newton por metro quadrado. E aqui vou colocar 100. Tá? Então, de 100 para cima, está na região onde a equação de Euler pode ser utilizada. Então, se a gente calcular isso aqui, a tensão crítica vai ser de 14,8 megapascais. Então, portanto, né, a condição de índice de esbeltez maior que 100, né, vai ser garantida se nós tivermos essa dimensão aqui para o lado da coluna e a tensão crítica vai ser esse valor. Aí, né, peço um pouquinho mais de cuidado, né, para a gente não confundir, fazer essa confusãozinha que eu fiz aqui, né, com o sinal de maior ou menor, dependendo aí do problema que vocês vão trabalhar, para não inverter, tá? Mas o cálculo é procedimento, não tem nenhuma complexidade, é interpretação. Aqui não tem nada do que vocês não viram, sabe calcular o momento de inércia, basta pegar, né, nas tabelas de referência ou deduzir, né? Vai depender do trabalho que vocês querem ter. E para encerrar, eu deixo essa atividade onde vocês vão trabalhar num exemplo similar. Tá? Então, atividade 2, nós temos essa coluna aqui. Vocês podem observar que a coluna está engastada, né, nessa estrutura. Então, nós temos um elemento estrutural de aço. Ele deve ser usado como uma coluna. Na verdade, ele está dizendo que está acoplada por pinos. Na verdade, realmente está. Ó. Essa base aqui, essa base está solta aqui, tem um pino aqui e tem um pino aqui. Na verdade, não está engastada. O apoio aqui, nessa extremidade aqui, que está pivotado aqui. Mas a coluna em si, ela está acoplada por pinos. Ou seja, então é uma coluna biarticulada.
O desenho acaba confundindo um pouquinho, mas é biarticular. Determine a maior carga axial que esse elemento estrutural pode suportar antes de começar a flambagem, ou antes que o aço escure. Fui bonzinho com vocês, já dei, né, os cálculos do momento de inércia, tá, o momento de inércia em relação ao eixo Y e em relação ao eixo X. Tá? Eixo X em relação ao eixo Y. Lembre-se, tá, em qual desses vocês vão utilizar. O valor da tensão de escoamento e do módulo de elasticidade. Então, ele quer a carga crítica. Tá? Qual que é o valor da carga crítica? Com base nessas situações. Então, vocês terão essas duas atividades e na semana que vem eu vou responder com vocês. Pessoal, vocês têm dúvidas? Está tudo tranquilo? É só treino isso aí, né, professor? Essas atividades. Tem que treinar, senão semana que vem vocês não vão esquecer tudo. Então, é importante assistir a aula de novo, com calma, né? Ler o livro didático também, que é importante, e praticar. Ok, pessoal? Professor, Oi. com relação ao relatório lá do laboratório lá. Certo.